Agência Banto. O mundo em contraponto. Salve, salve, galera. Salve, salve, galera. Estamos aqui com o Nestor de Santa. Bom, a gente está aqui iniciando o nosso novo projeto aí da nossa revista Banto, que é uma série de entrevistas, né? E aí, como vocês já perceberam, estou aqui com o Nestor de Santa, que é ator, né? É militante do movimento também de moradia há muito tempo, é um guerreiro da luta aí das questões da cultura, da arte. E é o nosso participante da nossa primeira edição da revista Banto, como eu disse, né? É um projeto pessoal, viu, Nestor? De luta, de guerra, árduo e que conta com a colaboração de todos. Então, seja bem-vindo. A gente já agradeço em nome aí de todo mundo aí do projeto da Agência Banto. E queria te ouvir. Conta aí um pouquinho da sua história, que é o Nestor de Santa, da luta. Maravilha. Então, gente, primeiramente, Luiz, é isso aí. Parabéns, a iniciativa é maravilhosa, viu? O formato, assim, para se comunicar, revista, o canal do YouTube, os podcasts, é algo realmente revolucionário, porque primeiro que não é para qualquer um, porque eu quero, né, no sentido do seguinte, porque nem todo mundo tem essa disposição, porque realmente é muito força de vontade, é muito querer, é realmente muita batalha, né, gente? Sim, é demais, é muita paixão envolvida. Parabéns, Luiz, isso aí, projeto muito legal, muito da hora. E é isso aí, parabéns. Que só existe porque tem alguns guerreiros, né, que entendem a proposta, né? E aí, a partir disso, as pessoas contribuem com o seu saber, porque dinheiro não rola, né, Nestor? Pois é. É complicado. Ainda mais na arte, assim. Ai, Jesus. E eu acredito que na arte, né, nas artes cênicas, e principalmente, também é o mesmo sufoco. Conta um pouquinho da sua história, quem é o Nestor? Bom, gente, o meu nome é Nestor de Santa, meu nome é Nestor dos Santos Cruz Júnior, mas o meu nome artístico é Nestor de Santa. E quando eu escolhi esse nome Nestor de Santa, Nestor, que é de fato o primeiro nome, aí D, que seria, por assim dizer, um gênero neutro, e Santa, que é uma referência feminina, ou seja, tem o masculino, neutro e feminino. Legal. Sim, eu escolhi pensando desse jeito. E aí você tem uma passagem também, não vou focar nisso, né? Mas tem uma passagem na luta por moradia, né? Sim. Na assistência social, né? Pois é. Meio que por obrigação, né? Sim, faz parte. Faz parte. Conta um pouquinho dessa trajetória aí. Olha, na ocupação, nossa história começou de fato ali na ocupação do Prestes Maia, que eles até entregaram recentemente os apartamentos e formaram um prédio. É verdade, né? Nossa, foi uma tremenda de uma luta por anos. Você chegou aí lá ver depois? Pronto. Olha, e pessoalmente, pra ver, eu não cheguei a ver, mas eu só passando ali o passo de ônibus, né? Eu acabo vendo o prédio, ficou lindo. Então, deixar um salve aí para as pessoas que tocaram essa luta, né? Sim. Que é a NET, né? O Manuel Del Rio, o seu pai, o Manuelzinho, guerreiro, linha de frente, né? É isso. E as famílias, né? Que acreditaram. Sim, as mais de 458 famílias. Show. Tá bonito lá, viu, cara? Sim, tá bonito. Tá lindo, realmente. Quem não conheça, procure conhecer. A gente vai até falar, tem até documentário a respeito, né, Júnior? Sim, tem, de fato, tem o Margem do Concreto, o Tobias 700, tem o Leva também, que fala um pouco também ali do Prestes Maia. E essa trajetória toda foram mais de 25 anos, mas foi mais de 23 anos, mais ou menos 24 anos. Uma batalha. Sim, uma batalha. Eu lembro que quando teve de fato a ocupação, saiu a matéria lá no SBT. Aí no caso, aí mostrou o meu pai, o meu falecido tio Nildo, e lá abrindo lá o portão na época era Tobias 700, antes de virar o Prestes Maia. O Prestes Maia só foi virar depois. Antes era a ocupação Tobias 700. Você cresceu lá então, né? Sim, eu cresci lá, eu morei lá por muitos anos. Eu fui criança de ocupação. Hoje em dia eu continuo morando numa ocupação lá em Santana. E eu olho aquelas crianças e falo, caraca, um dia eu fui uma criança que morou numa ocupação. E é interessante porque as crianças ali que estão na ocupação, elas brincam. E eu morei em diversos locais, né, desse contexto de moradia. E a dinâmica da ocupação ali, as crianças, é interessante porque, elas estão ali juntas, brincando.
brincando de pega-pega, de jogar bola. É uma criançada toda junta ali. É muito divertido de ver. Porque eu morei em diversos locais, é bem raro isso. É muito raro. Morei em casa, morei na Zona Sul, na Norte. Transitou, né? Sim, eu transitei demais. E, nossa, porque é aquilo, o andar das crianças é o primeiro andar, no prédio que eu tô, moro no quinto, né? Aí assim que eu chego, eu já começo a ver elas gritando assim, brincando, correndo, parece uma escola, um intervalo de escola. A creche. Sim, uma creche. É É a muito creche. gostoso. É da hora. Ô, Júnior, no projeto aqui da revista Banto, você encontrou seu lugar de fala aqui nas páginas 16, 15 e 16, né? 16, 17. 16 e 17. Então, tá vendo? Tô sabendo muito. 16 e 17. E a questão da telona, do cinema, como que isso entrou na sua vida? Olha, sendo bem sincero, o sonho do cinema em si, pra mim, é relativamente recente. Porque na época que eu morava lá na Zona Leste, coisa de uns 13, 14 anos atrás, eu jamais vislumbrava isso. Foi bem o começo da ascensão assim do YouTube, começou alguns canais assim, canais que estão até hoje. Aí eu comecei a ver possibilidade. Eu falei, olha, interessante essa plataforma de vídeos. Tem uma galera que tá fazendo cinema. Na época eu já conheci alguns filmes que eles eram meio cinema de guerrilha, o Mangue Negro. Tinha outros filmes também, agora os que me fogem à cabeça. Você fala cinema de guerrilha no sentido de luta pela arte ou é um título específico? Não, é luta pela arte mesmo. Posicionamento, né? Sim, fala, olha, eu tenho uma ideia, eu tenho uma câmera, eu vou chamar a galera pra fazer o filme. E é isso. Sem patrocínio de governo, sem patrocínio de empresa, sem... Não que o patrocínio de governo fosse ruim, né? Precisa tomar cuidado pra não, sim, de não fato. falar que nem os reaças falam, não tem dinheiro público aqui. Tem uns que não tem dinheiro público mesmo, né, Júnior? Porque nem precisa. Pois é, de fato. E é aquilo, é muito difícil conseguir essas ajudas, não é fácil. Por mais que você tenha até o projeto todo... eu tenho câmera, tenho os atores, tenho o roteiro pronto. Pra conseguir, até a boa vontade do governo liberar o dinheiro, passou o tempo e aí o projeto fica parado. O importante é que ele aconteça. Aí o YouTube foi meio que essa primeira perspectiva que eu percebi. Porque, nossa, a galera fazendo vídeos legais e tal. E a partir daí eu comecei a levar o cinema um pouco mais a sério. É possível, né? Sim, é possível, é um sonho possível. Naquela época eu falei, mano, vou trabalhar na minha empresa e é isso aí, né? Vou me formar na faculdade. Na época eu tava visando fazer engenharia mecânica, em curso que eu tranquei pra fazer teatro. Fala um pouco disso, né? Você é ator também, sim, né? de fato. Eu fiz teatro no Encena, ali no Ana Rosa, pra cinema e televisão, né? Nossa, maravilhoso curso, muito bom. Eu fiz uma... Qual o nome do curso, da escola? É Encena, com 2 N's de navio. Encena, o nome do curso é Teatro pra Cinema e pra Televisão. No caso, a gente tem técnica de câmera, a gente entende que a arte pro palco é diferente pra arte pra TV, que é diferente pra internet, que é diferente pro cinema. Tem certas diferenças. E é um curso muito bom. E é um dos mais acessíveis que eu encontrei, viu? Porque os demais, nossa, no Fátima Toledo, que não era muito longe dali, por exemplo, caríssimo. Caríssimo. É meio que elitizado. Sim, ainda, é de muito elitizado. Na verdade, a área ela é elitizada ainda, né? Tanto o cinema quanto até o teatro, essa área de atuação assim, cênica, é uma área ainda meio restrita. Sim. Né? Eu diria que a arte em si no Brasil é elitizada. É. Inclusive, naquela época eu não tinha tanta perspectiva política como eu tenho hoje. Na época, tinha eu e uma outra moça que fazia o curso comigo. Nós éramos os únicos que trabalhavam, tipo, vindo do trabalho lá pro teatro, e a gente pagava o curso do bolso, todo mundo era bancado. E na época, eu era o mais retinto dali. Tudo bem que eu não sou tão retinto assim, mas em comparação aos outros, nossa... Em comparação a 40% aí da população, que eu tô falando retinto mesmo, né? Sim, é verdade. Você até que é bem clarinho. Sim. Passa, dependendo do local, passa como branco, passa, né? Como branco, sim, nossa. E tem um monte de negro aí que queria ter essa tonalidade de pele pra se falar como branco mesmo, né? Pois é, eu não tinha noção, na época eu alisava o cabelo, meu Deus do céu, como me arrependo disso. Enfim. Aí beleza, né? Aí depois que eu me formei, aí eu fiz uma peça ou outra e foi aí que começou a pandemia. Aí eu acabei tendo que sair. Tem até uma história curiosa que eu fui fazer uma peça e era bilheteria compartilhada, né? Tinha um aluguel do espaço. Aí os atores estavam lá, né? Gente, era R$10 a entrada lá, era uma peça muito legal.
E não deu casa cheia, né? Foi pouca gente. Aí no final, dividido entre os atores, tirar dos custos da casa, eu tinha Casa ganhado... cheia seria quantos? A casa cheia. A casa cheia seria... 50. 50 pessoas. Acho que foram umas 15. Pouco. Nossa, foi bem pouco. Vai ter, pelo menos tem uma galera, né? Sim, e dessas 15, acho que metade do pessoal ali só foi pra ver o amigo, porque era conhecido. Era mãe, tia, vizinho. Mãe, tia, vizinho, namorado. Aí foram, né? Aí, tipo, dividindo os atores, tudo, eu ganhei, acho que R$2,80. Aí, tipo, na época... R$2,80? R$2,80. Aí, o teatro, ele vendia uns docinhos, uns salgadinhos. Aí, ao invés de eu pegar o dinheiro, eu peguei um pacote de cheetos e falei, meu pagamento é esse aqui. Era Poliana, né? Eu falei, Poliana, vou pegar isso aqui, tá, valeu. Eu fui pago com um pacote de salgadinho. Com fofura. É isso, pra quem gosta, né? Pra quem é militante. Pois cara, é aquilo, meu, é gratificante. Teatro é muito legal, é aquilo. É claro que a gente, quando a gente quer ser valorizado, a gente quer fazer uma peça, a casa cheia, a gente realmente quer viver disso. Mas realmente, na realidade do A Brasil... realidade pra maioria é outra, né? Nossa, a realidade pra maioria é outra. Inclusive, esse teatro que a gente fazia a peça, a gente tornou um teatro, porque era um espaço comercial, era um salão comercial muito bem construído, e você podia montar uma loja, podia montar um consultório médico, podia, sei lá, um lugar que você atendia pra psicóloga, enfim. A gente montou um teatro. Foi realmente, tipo, juntamos lá, galera, esse espaço aqui tá bom, tá bonito, tem essas partes de vidro aqui, o chão lisinho, a gente fez um teatro ali. Aí no seu texto você fala, é mais sobre o cinema, né? Mas essa área de artes, especificamente artes cênicas, que você acha, qual que seria o investimento, o que se deveria ser feito para melhorar, para ter condições mais democráticas, acessíveis e plurais? Eu acredito que educação é a base, né? Desde quando eu lembro que eu era mais novo, era criança, falando com uma pessoa muito velha, né? Era pouquíssimo o incentivo tanto ao cinema nacional como ao teatro. Eu só fui pro teatro basicamente depois de grande. E tipo, pra mim, primeiro era algo muito distante, eu não entendia aquilo. Pra não dizer que eu não fui só depois de grande, tinha alguns atores que iam no Prestes Maia, a gente teve teatro lá e tal. Acho que talvez se não fosse por isso, eu teria demorado muito mais pra acessar o teatro. Eu não tive incentivo na escola de teatro. Filme, se falava de cinema, era sempre um filme que normalmente era norte-americano. Eu realmente, de cabeça, acho que só tem um documentário que foi passado na escola, que é um documentário que fala do lixo. Esqueci o nome desse documentário. É um documentário muito conhecido, que eu sei o nome, mas eu esqueci agora. Ilha das Flores? Isso, Ilha das Flores, verdade. Foi acho que a única coisa de cinema nacional que eu vi no decorrer do ensino médio todo. Ilha das Flores é lá da década de 80. Sim, ele já era um filme antigo na época que eu assisti. E é um filme bom, um documentário bom, mas foi a única coisa tipo de cinema nacional que eu tive. De resto, foi tudo que eu tive que me virar. Portanto, eu diria que acredito que para que se crie esse interesse, para que se crie esse desejo, que realmente nasce desse desejo, do desejo da arte, do cinema, é desde do fundamental, ali da escola fundamental, ensino médio, porque a gente até pode encantar quando for um pouco mais velho e tal, mas é diferente. Eu acho que, enfim, educação é a base, justamente para ser algo que venha desde criança, um desejo desde criança. E já como além disso, né, no caso, eu diria que seria interessante mais valorização do cinema nacional, assim, em questão de streaming, tempo de tela, por exemplo, e produções nacionais. Deu uma melhorada, né? Já foi pior, né? Sim. Acho que teve algumas legislações, não sou entendido da questão, né? Mas como eu também venho da área da comunicação, a gente observou de um período aí essa luta, Lei Rouanet e outras leis de incentivo ao cinema. Paulo Gustavo agora, né? Então acho que avançou. Mas eu acho que para além disso também, eu chamo de Júnior, né? É o Nestor de Santa, mas para os mais próximos, alguns é Júnior. É Júnior, né? E aí, Nestor, eu acho que falta palco na periferia, né? Sim. Se você for analisar aqui em São Paulo, por exemplo, qual o teatro que tem do outro lado do Rio Tietê ou do Rio Pinheiros? De fato, realmente. Infelizmente não tem. Fica difícil, né?
E aquilo, as pessoas, no modo geral, falar em teatro. Eu lembro que esse teatro que eu falei ficava ali na Xavier de Toledo, né? Era bem próximo do Teatro Municipal. E tipo, o pessoal acha que teatro é só o Teatro Municipal. Não, gente, aqui também é teatro. E eu morei ali no Campo Limpo, morei ali no Embu das Artes. Olha, tem uns teatros ali, tem cinema comunitário que eu achei muito legal, algumas iniciativas ali, o Espaço Candearte, o Espaço Cita, que fica no Campo Limpo. Espaço? Cita. É canto integrado de todas as artes. O Candearte também. Isso é o Embu? Não, o Cita fica no Campo Limpo e o Candearte fica no Embu das Artes. Nossa, é maravilhoso. E é interessante porque, tipo... e tem o Teatro Solano Trindade também, que é um teatro que existe há anos ali no Embu das Artes. E, ele não tem nenhuma placa indicando ali o Teatro Cultural Solano Trindade. Um teatro, tipo, já muito antigo, histórico, de fato. Raquel Trindade, a família Trindade. E não tem nenhuma placa ali, nem da prefeitura. E vai uma galera lá. E... é interessante que, por mais que seja algo pouco divulgado, é algo que ainda vive, perdura nessas regiões ali. Tanto é que esse incentivo é importante, porque tanto para teatro, tanto para cinema em si, o incentivo do governo é fundamental, principalmente em questão de tempo de tela, em obras mínimas mensais. Quando você fala tempo de tela, explica aí para as pessoas. É questão de produção. Por exemplo, uma emissora muito famosa tem uma programação de filmes. Pelo menos 30%, 40% dessa programação tem que ser algo produzido aqui no Brasil, por exemplo. Isso seria de tempo de tela ou de tempo de criação. Os streamings, hoje em dia é muito mais famoso o streaming, por exemplo. A gente vai liberar 10 obras por mês aí para vocês produzirem, sendo que dessas 10, 3 tem que ser de produção daqui nacional. É isso. Deveria ser assim, e não é, infelizmente. O mal é uma. Quanto tem? Tipo... E o incentivo, eu acho que não deveria ser só no tempo de tela, mas também na produção, né? Na hora de produzir, divulgar, distribuir todos esses locais que eu falei, tipo Instagram, Facebook, boca a boca. Por exemplo, o Solano Trindade a gente conhece porque é muito cultural ali do Embu. O Cita, a gente ficou sabendo por um acaso de alguém que indicou pra gente o Cita, e fica bem ali na frente da Praça do Campo Limpo. Eu vou dar vou chamar aqui uma vinhetinha e aí a gente já volta. Salve, salve, até já. Salve, salve. AbantoCast, seu lugar de fala. Sociologia, ciências sociais, é porque em todas as denúncias e delações que eu sofri depois de 64, eu devo a colegas da área de A universidade está em crise. Isso ocorre porque a sociedade está em crise. Através da crise da universidade é que os jovens funcionam detectando as contradições profundas do social, refletidas na universidade. A universidade não é algo tão essencial quanto a linguagem. Ela é simplesmente uma instituição dominante ligada à dominação. Não é uma instituição neutra. É uma instituição de classe na qual as contradições da classe aparecem. A universidade classista se mantém por meio do poder exercido pela seleção dos estudantes e pelo mecanismo de nomeação de professores. Na universidade mandarinal do século passado, o professor cumpria a função de cão de guarda do sistema, produtor e reprodutor da ideologia dominante. Trecho do artigo A Delinquência Acadêmica, do professor Maurício Trapeghelli. Por quê? Porque a estrutura burocrática se define por obediência a cargo. Se você não tem cargo, você não existe.
Salve, galera, estamos voltando aqui com a nossa entrevista aqui da revista Banto, né? É isso aí. A gente está com o Nestor de Santa, ator, produtor, animador, agitador cultural, militante da assistência social, militante do movimento de moradia e o que mandar ele abraça. Com certeza. Não, Vitor? A gente está falando aqui um pouco de cinema, de artes cênicas, né? A gente já falou, já deu alguma palhinha a respeito das dificuldades, das especificidades, né? Sim. E aí eu queria ver contigo, ô Júnior, você tem uma matéria aqui sobre cinema, o que você acha que mudou essa questão, por exemplo, da ainda estou aqui, ter ido pro Oscar, né? 3 indicações. Sim, olha. Você acha que pro mercado, pra luta, né? Acho que Sim. você acha que foi válido? Com certeza, aqueceu bastante o mercado, o interesse, inclusive internacional. E aquilo, tudo que envolve dinheiro, o governo ele fica até animado, né? Opa, tem agora os festivais internacionais estão olhando pro nosso cinema, então bora investir mais. E isso é bom porque acabam abrindo mais vagas para projetos de cinema, eles empregam mais pessoas. No contexto geral é bom, mas principalmente para quem já está engajado na arte. Agora, para questão periférica de pessoas que ainda vão ingressar, a dificuldade, por assim dizer, continua semelhante, mas tem uma esperança a mais, porque aumenta a quantidade de trabalho, o cinema ele acaba sendo um pouco mais valorizado, porque a gente ganha mais visibilidade, tanto para eventos grandes e também os pequenos. De um modo geral, foi sim positivo. Foi sim positivo. E é interessante que o filme que ganhou foi justamente um filme que tá falando sobre a questão lá na época da ditadura, que ainda é um tema muito recente e muito contemporâneo, porque tem muita impunidade ainda. Então, mas tem uma questão, eu não sei se é da elite, né? De novo, é uma área que eu não sou um especialista, né? Mas quando ganhou o prêmio anterior, acho que Veneza, né? Foi no... Sim, teve, que é até uma premiação mais técnica, né? Sim, o Globo de Ouro, ele realmente... Globo de Ouro. Isso, ele é levado mais a sério. Até levado mais a sério porque é um olhar mais técnico e não é tão midiático, mainstream, né? Ele não é hollywoodiano. É isso. Não se dava tanto... Se deu um valor. Começou o debate, a discussão começou ali. Começou a aquecer o assunto. Mas ao mesmo tempo, quando foi aquela questão de discussão, 3 indicações do Oscar, aquela coisa do Oscar, né? Daquela coisa do glamour americano, aquela baboseira toda. Eu acho que isso também é um perigo, né? Porque você tem que trazer também um entendimento técnico para a questão de que cinema não é só entretenimento, cinema é um posicionamento político ideológico, né? Acho que só o pessoal que tem um olhar mais técnico da questão do cinema e que acompanha ficou ali acompanhando de olho, mas aí essa questão midiática ela acontece quando vem o Oscar. Então ainda é uma preocupação, né? Sim, tem uma série de questões, a verdade, que primeiramente, a gente é muito influenciado pelos filmes norte-americanos. Nossa, norte-americano, Vingadores, Marvel, Disney, os caramba 4, tudo pra cá, e inclusive eles ganham muito dinheiro aqui. Policial, né? Sim, policial, faroeste. Tocar indígena, a coisa toda, né? A gente, desde décadas atrás, a gente é bastante influenciado. E é aquilo que você falou, muito midiático, muito Hollywood, né? Hollywood, glamour, fama, atores famosos e tal. E eu quero deixar 2 coisas bem pontuadas aqui. Primeiro que não é porque o filme não tá no Oscar, não quer dizer que o filme seja ruim. De forma alguma E não é porque ganhou que é bom. Exatamente. E também não é porque tá concorrendo é bom. Diga-se de passagem, Emília Pérez, por exemplo, e outros aí que concorreram e outros até que ganharam, né? Mas enfim, é importante primeiramente lembrar que a gente também tem as premiações de cinema brasileiro, nós temos os nossos festivais também, embora seja importante o Globo de Ouro, seja importante de fato o Oscar, tenha a importância, mas valorizar o que é nosso, o que é daqui, o que é feito. E tem uma coisa, gente, sobre cinema que
sempre quando me perguntam, por exemplo, qual é o ator que você mais gosta? Eu falo Jackie Chan. Nossa, Jackie Chan, tem gente que até fica surpreso com a resposta. Por que eu tô falando sobre isso? Porque embora eu goste muito do Wagner Moura, embora eu goste muito do Philip Seymour Hoffman, Daniel Day-Lewis, do Denzel Washington, amo eles, acho maravilhoso o trabalho deles, mas não foram eles que me encantaram inicialmente pro cinema. Foi o Jackie Chan, foi o Stallone, foi o Van Damme, foi o Vez. É o que fisgou, né? Sim, foi o que me fisgou. Normalmente o que fisga é o mais popular. Sim, mesmo, exatamente, né? Eu vi o Jackie Chan, nossa, o Jackie Chan tá no filme da hora. Eu comecei, tinha outro lá, o Jet Li, Bruce Lee, que é esses caras? Aí eu comecei a assistir, não, tem aquele cara ali, o Van Damme e tal. Aí quando eu fui assistindo uma coisa ou outra, eu lembro até hoje, Johnny Depp, nossa, interessante. E essa estética meio sombria, que diretor é esse? É o Tim Burton, que filmes mais ele fez? Helena Bonham Carter trabalha com o diretor tal e tal. Aí eu fui começando a ver, aí pensa que não, já tava vendo Kubrick, já tava vendo... Tava assistindo filmes, Sim, né? tava assistindo filmes. Cinéfilo. O Deus e o Diabo na Terra do Sol, Menino e o Mundo, filmes daqui que são maravilhosos também, do Glauber, do Kleber Mendonça, enfim, é importante lembrar, gente, cinema é divertido, arte é divertido. Eu vi aquilo, sempre, eu fico até hoje empolgado, eu vejo, nossa, que filme legal e tal, é uma paixão, uma coisa muito legal, uma coisa realmente que me move, que eu vou até usar a palavra aqui, até me dá tesão, falo, nossa, que da hora, muito legal, quero ver esse filme, quero ver esse projeto, vamos escrever, vamos atuar, vamos montar cenário, enfim, gente, é muito legal, é muito maravilhoso, arte precisa ser divertido, é claro, é trabalho, gente, nem querer romantizar o trabalho de forma alguma, mas eu quero deixar bem pontuado, gente, é muito legal isso, é muito legal estar envolvido nisso, é muito legal estar envolvido em projetos de arte, é muito legal fazer parte disso como um todo, e ainda mais aqui no Brasil, que tem muita história para ser contada, muita história mesmo para ser contada. Não é fácil de se fazer, né? Não é fácil de se fazer, mas caro, né? É custoso, sim, pesquisa, de técnica. Fato, muita força de vontade, muita determinação, que eu falei no começo, realmente não é pra qualquer um mesmo, de fato. Mas, é possível ser feito, é possível fazer. Não é a coisa dos anos 50, que era realmente aquelas câmeras que era analógica e tudo, era tudo muito mais caro e tal, equipamento específico. Não, hoje em dia você pega um celular usando técnica, edição e tal, coisas que já são muito mais acessíveis hoje em dia. Estão aí, até uns gratuitos. É aquilo, gente, é difícil, de fato é difícil, mas é possível, mais do que nunca é possível. E é por isso que hoje eu tô tão animado assim com essas questões, porque é aquilo que eu falei, eu também sou animador, né? No caso, eu consigo fazer animação em casa, por exemplo. É difícil, meu Deus, é difícil demais, mas é possível, isso é muito legal. Cinema é possível fazer. Eu falei até num sketch que a gente havia gravado, gente, contem as suas histórias. Contem as suas perspectivas de vida, de existência, seja em ocupação, seja você morador de periferia, seja, enfim, independente do que seja. Nossa, é interessante observar o céu daqui, nossa, é interessante aqui os grafites de onde eu moro, nossa, é interessante uma história de uma pessoa que eu conheço. E assim vai. O cinema, né, Júnior, o audiovisual, especificamente o cinema, ele é uma intervenção política, né? Sim, de fato, é existência, é aquilo que eu até mencionei. Gente, se não contarem a sua história, alguém vai contar por você. E quando é contado, né? Mas normalmente quando é contado é ou até mesmo não é nem contar a sua história, é contar a história do outro mesmo, sim, né? De fato, pela exatamente. Perspectiva diferente, né? Que às vezes a gente tá contando a nossa história e a gente não percebe algumas coisas. E aí tem um cara que tem um outro olhar e contar às vezes de uma forma artística, poética, olha, né? Sim, com certeza, maravilhosa criatividade e aquilo sem limites para criação, porque nossa, a arte do criar mesmo, a gente dá literalmente vida a coisas que não existem e outras pessoas vão ver e outras pessoas vão passar para outras pessoas e vai ficar aí, gerações, vai ficar pra posteridade. E é interessante uma coisa você registra o seu tempo ali de uma forma não jornalística, uma coisa é o jornalismo, né? O jornalismo tem aquele papel lá engessado e tal, e necessário às vezes, dependendo de quem faz o jornalismo, né? Mas tem só o seu formato. E tem um outro formato que é o formato que você vai poder aprofundar mais, né? E com sensibilidade, sem perder essa questão, né? Perder a ternura jamais. Não, e o cinema tem esse papel. Exatamente. A arte, a imagem, o som em movimento, luz. E como cores. Você tem visto a cena hoje do cinema hoje? Como que sua avaliação? Qual os diretores que você mais admira? Os filmes que você tem assistido? Que você indicaria?
Olha, eu sempre indico, eu vou indicar primeiramente duas animações, Cassiopeia, que foi a primeira animação. Já faz um tempinho ela, né? Sim, é década de 90, gente. Foi a primeira animação 3D, tá? Resumidamente a história. Nacional. A primeira animação não foi 3D, não foi Toy Story 1, tá, gente? Foi Cassiopeia. O que acontece? O Brasil não tinha estrutura pra renderizar os personagens em 3D e tal. O que a gente fez? Mandou pra Disney. Só que a Disney atrasou de propósito o nosso projeto e lançou Toy Story 1 primeiro e depois entregou o nosso projeto. Aí fica fácil, né? Se é a primeira animação desse jeito, né? 3D. Agora a gente tem estrutura. E inclusive, em animação, O Menino e o Mundo do Ale Ribeiro. Tem até música da Emicida. E é interessante que esse filme, não vou falar nada sobre o filme, mas... contar que... Não, é porque ele é um filme, gente, que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo consegue assistir, porque ele é um filme sem falas. Meu, é muito musicalizado, é muita cor, é muito som, é muita magia. Aquele filme é maravilhoso. É um filme que você assiste e você fica sentado ainda refletindo sobre ele, e é um filme que quase ninguém conhece daqui do Brasil. Falando aí, você me lembrou direto aí do Nós Que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, que também não tem... Ele é só música, trilha, né? E alguns textos e imagens antigas, assim, tá ligado? Então ele conta a história, faz uma análise, uma perspectiva da história da humanidade, dos dramas, mas é sem... E só a gente que já morreu. Né? Você vai ver lá só. Por isso que nós que aqui estamos, por vós aí que está assistindo, estamos te esperando, né? E é super poético, super, sabe? Sim, lindo. Eu aconselho também. Nós que aqui estamos, por vós esperamos Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele é um clássico. Bacurau também, que é recente. Gente, eu não vou falar os nomes dos diretores porque eu sei os nomes, mas eles meio que me fogem da memória pra não falar groselha. Eu vou falar só o nome dos filmes, tá? Eu também, falei aqui que era o Mazagão, que eu não tenho certeza se era o Mazagão, o diretor do Nós Que Aqui Estamos. Eu sei do Menino Mundo, que é o Ale Ribeiro, porque ele é muito acessível, o Ale Ribeiro, inclusive, e é isso. Deixa eu ver mas o cinema... Ainda estou aqui. É bom, eu não assisti. Ele é realmente bom, viu? Ele é realmente bom. Deixa eu ver... Deixa eu contar porque eu não assisti. Eu não assisti porque, pra mim, virou... Sem análise crítica nenhuma, eu não assisti. E eu acho que é perfeito contar essa história. É uma narrativa da classe média brasileira. Sim, de fato, deixei claro. Assim como aquele... quando meus pais... Tem um outro que tem a mesma... Dia que meus pais saíram de casa. Dia que meus pais saíram de casa, que também tem essa narrativa também contada pela classe média. Eu não tenho problema nenhum, vai vir um monte de hater aí, tomara que venha. Porque quem vai assistir isso aqui são 5, 6 pessoas só, então não vou ter hater. Mas esperamos também... que não, né? Seja mais gente. Mas é sempre sempre essas histórias são narrativas da classe média, né? Sim. 40 mil views a gente vai. Mas que não deixa de ser importante por isso, por conta de... Até porque a gente correu o risco ultimamente de ter outra ditadura da história se repetir. Da história se repetir. A impunidade faz isso, né? Infelizmente. Mas eu acho que a gente precisa contar outras histórias também da periferia. Sim, por isso que a gente tá falando aqui do... 5 vezes Favela. 5 vezes Favela, né? Que tem as duas versões, né? Sim, tem uma que saiu aí que eu não... A mais recente, se não me engano, é de 2011. Que ela é meio caricata, assim, enfim, né? Aí tem a Antigona lá da década de 60 ali, que eu acho que é melhor, mais poética. Sim, mas acho que é importante a gente estar consumindo e ter esse cinema produzido nacional, que nem o Nestor falou. De fato. E guerreiro, militante, né? As ocupações, porque hoje a gente não tem mais acesso, né? Sim, hoje em dia tem YouTube. Esses documentários todos, gente, que eu falei, Tubia 700, Leva... A Margem do Concreto, eles todos estão no YouTube. Fora outros que me fogem à memória, mas o Prestes Maia, nossa, ele deve ter uns 12 documentários. E eu não tô exagerando. Só do Prestes Maia. Só do Prestes Maia ali, o Brigadeiro Tobias, antes de virar Prestes Maia, é o mesmo prédio. Só pra vocês entenderem, gente, que são duas torres. Uma fica do lado da Avenida Prestes Maia e outra fica na Rua Brigadeiro Tobias. Aí eu acho que é onde a entrada principal hoje é na Brigadeiro Tobias. Voltou a ser lá? Eu acho que é lá, viu? O pessoal eu vi entrando por lá. E aí lá na Prestes Maia vai ser uma entrada pra comércio. E um filme chamado Juntos e Misturados, que foi gravado na Ocupação da Mauá, que não fica muito longe dali, viu? Inclusive, o meu pai, o Manelzinho, quem faz ele é Lázaro Ramos. Lázaro Ramos faz o Manelzinho? Sim, faz. Aí, Manelzinho, tá bem, hein?
Pois é. Tá bem na fita. Da hora, muito da hora, meu. Esse é o filme? Qual é o filme? É Juntos e Misturados. Pô, legal, cara. Pô, da hora demais. E foi gravado lá? Foi gravado lá. Nossa, eu lembro que... Nossa, foi muito legal. Eu fui lá, eu dei uma passada lá na época e tal. Na época eu já morava em Itaquera. Júlia, tu não gravando um filme aqui, quer vir aqui? Eu fui lá, dei uma olhada. Tinha, acho que a Juliana Paz também tava aqui. A Dira Paz também tava, tá no elenco. É muito legal. Ficou bom ou ficou meio caricato? Olha, ficou... Porque o Manelzinho é uma pessoa, se não tomar cuidado, fica caricato. Sim, verdade. Mas ficou bom, viu? Pela proposta ali, ficou. Oh, legal. Uhum. E deixa eu ver. Nossa, tem tanta indicação pra fazer. Porque aquilo, gente, o cinema, ele é algo tão rico, tem tantas coisas, tantas perspectivas e ainda tem tanta história pra contar. Por isso que eu digo, gente, se envolvam lá, se jogam, dá trabalho, dá. Mas ficando pronto, tá pronto. E é isso. Uma mesma história, ela cabe várias narrativas. Sim, cabem várias narrativas, verdade. Não tem fim, não. É isso. Tem que produzir. Sim, produzam, é isso aí. Bom, vou começar a encerrar aqui o nosso bate-papo. De novo, aqui é um bate-papo das entrevistas, todas da revista, dessa primeira edição e talvez a última, primeira e única, né? Um projeto da revista Banto. Esperamos que não seja a única, né? É esperança, futuro. É isso. Então esse primeiro projetinho aí da revista Banto, que é um projeto da agência Banto, que é um projeto social que a gente tem de comunicação. Eu falo a gente porque todo mundo participa de uma forma voluntária, eu tô sempre enchendo o saco da galera, então não é um projeto meu, é de quem dele participa, né? E sempre o Júnior tá, o Roberto Ivan que vai estar aqui na entrevista, eu encho o saco às vezes do Fred Melo, eu encho o saco do Alex Vagem, que é mais ligado à questão dos militantes aí da questão da nova diáspora africana. Inclusive aconteceu um fato muito triste no Brás essa semana que passou. Sim. Né, com congolês, né, esse preconceito. Era comerciante. É isso, um trabalhador antes de tudo, né? E aí eu fico enchendo o saco dessas galeras do movimento de moradia, o Manuel Del Rio, a Felícia Mendes, a Dona Glória Tibai das mulheres de luta e do movimento de moradia. Então a gente está sempre enchendo o saco dessas pessoas para participar de um projeto, para te contar uma outra história, uma outra narrativa, uma outra versão, até da versão de esquerda, que também ela tende a se elitizar e se burocratizar. Então eu quero agradecer o Júnior, está sempre presente, sempre um moleque muito inteligente, muito a contribuir com as lutas. Não tô falando com a luta, com as lutas, né? E deixa aí sua palavra final. Gente, primeiramente, obrigado, Luiz. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sempre muito legal, sempre muito maravilhoso, sempre muito divertido. E sempre muito... é muito legal, né? Falar sobre arte, cinema, perspectiva de futuro. E sempre lembrar que é importante realmente sempre estar lutando, sempre estar correndo atrás, porque a luta realmente não para, ela sempre continua, né? E outra coisa no cinema e a arte, ela é um refresco até pra luta, né? Porque você ficar ali só lutando, você vai ficar embrutecido, né? Eu tenho essa tendência, eu tô quase embrutecido, né? E às vezes a luta precisa de sensibilidade, senão você começa a ficar embrutecido com os seus, né? Sim, Então é preciso ter a ternura, trabalhar a ternura um pouco, até para pensar melhor as estratégias, porque tem que ter estratégia, tem que ser um ser crítico e estratégico. E aí eu acho que a arte ela tem esse papel, né? Isso, não só cinema, música também, teatro, pintura, nossa, e ainda estendendo um pouco a área, até os esportes também, futebol, exato. basquete, nossa, enfim. E a saúde, né? Sim, que saúde. Vai oxigenar, né? Trabalho em equipe, é divertido. É isso. E eu, só pra finalizar, gente, os filmes que eu falei, embora... não, todo mundo diga que esses filmes, sim, gente, porque são filmes bons de ser assistidos. E a partir deles, você vai conhecer uma gama de outros aí que também são muito bons. Se bem que O Menino e o Mundo é algo muito, muito específico. E ele é maravilhoso. E você não falou que você tem um projeto também no TikTok, né? Fala aí. Isso é verdade, gente. Eu tenho uma página lá eu tenho um canal no TikTok que eu falo sobre cinema mesmo, eu falo sobre séries, eu falo sobre animes também, e eu dou a minha perspectiva dessas obras. São vídeos bem curtos e, por assim dizer, informativos e divertidos e descontraídos, tudo ao mesmo tempo. É isso? É isso aí. Gestor, é bem legal. Aí. Valeu, Luiz. Valeu. Bom, agradecer a todo mundo aí. E aí vai ter, como eu disse, a série de entrevistas. A próxima é o Roberto Ivan, que é um músico, né? Roberto Ivan, na verdade, é Roberto Cavalcante, né? Músico,
diretor, produtor musical, quase que maestro, né? E além de outras aptidões críticas e políticas, as pessoas que passam pelo projeto da revista Banto, da agência Banto, sempre estão alinhadas a essas questões sociais, de militância e de luta no campo progressista, de esquerda mesmo, não tem problema, aqui é isso. Eu sou de esquerda, nós somos de esquerda, e estamos aí produzindo, mas aberto à crítica, né? Não é a esquerda tapada, que fica reproduzindo, né? Muitas vezes a esquerda acaba reproduzindo aí os chavões e os métodos daqueles que a gente tenta combater. Bom, é isso. Salve, salve. É isso aí, salve, e salve. Até a próxima. AbantoCast. Seu lugar de fala.